O silêncio que Deus quebrou. Gabriela sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos criava sozinha o filho de 7, trabalhava como costureira e ainda encontrava forças para ajudar a mãe doente. Mas havia uma batalha que ninguém via. Há quase 2 anos, ela vivia prisioneira de seus próprios pensamentos. A ruminação, aquela repetição obsessiva de memórias, medos e culpas, tinha se tornado sua sombra. De manhã, ao acordar, já sentia o peso. À noite, adormecia exausta, mas a mente não descansava. Por que eu não consigo parar? Chorava em silêncio, enquanto as mãos tremiam ao costurar. Os médicos chamavam de ansiedade crônica. Receitas de remédios se acumulavam na gaveta, mas nenhum aliviava a tormenta. As noites eram as piores. Ela revivia cada erro do passado, cada palavra dura que dissera, cada decisão que poderia ter sido diferente. Deus, se tu existes, me tira dessa. Suplicava, mas a resposta parecia distante. Até que numa tarde de sábado, enquanto levava o filho para tomar sorvete no centro da cidade, passou em frente a um prédio simples, de portas abertas. De dentro, saía o som de vozes cantando sem acompanhamento de instrumentos, apenas a melodia pura e sincera. Asterisco Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Dá-me paz, dá-me amor, vem meu fardo levar, asterisco. Gabriela parou. Não era a primeira vez que ouvia falar da congregação cristã no Brasil, a igreja de portas sempre abertas, onde os irmãos se vestiam com modéstia e falavam com um respeito que ela não via em outros lugares. Mas algo naquele canto a atraiu. O filho, curioso, puxou sua mão. Mãe, vamos entrar? Ela hesitou, mas um senhor de ternos escuros e olhar sereno, parado à porta, sorriu e fez um gesto gentil. As reuniões são para todos. Se quiserem, podem ficar. Dentro, o salão era simples. Cadeiras de madeira enfileiradas, paredes sem adornos, apenas um quadro com os dizeres Deus é amor. As mulheres usavam saias longas e blusas discretas, os homens ternos ou camisas sociais. No púlpito, um ancião de voz firme mas calma, lia um versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Gabriela sentiu algo estremecer dentro dela. O culto seguiu com hinos que falavam de perdão e esperança. Não havia banda nem palmas nem emocionantes, apenas vozes unidas, sinceras. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se ajoelharam e Gabriela, sem entender bem por que fez o mesmo. O ancião orou por cada pedido escrito em um papel sobre a mesa: doenças, famílias, empregos. Depois, olhou para os visitantes e disse: se alguém aqui precisa de uma oração especial, que se levante. Gabriela sentiu o coração bater forte. As mãos suavam. Eu não posso, pensou. Mas então, como se uma força a empurrasse, ela se pôs de pé. As pernas tremiam. Meu nome é Gabriela, começou com a voz quebrada. Eu não consigo parar de pensar. É como se minha mente não me obedecesse. Já tentei de tudo, mas não aguento mais. Não disse ruminação, não sabia nem que esse era o nome. Falou do jeito que sabia, com dor. O ancião a olhou com compaixão. Irmã, Deus conhece seu coração. Vamos orar por você. E ali diante de todos, ele estendeu as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar: Senhor Jesus, quebra essas correntes da mente dessa filha tua. Dá-lhe paz, dá-lhe descanso. Em nome de Jesus, ordenamos que esses pensamentos sejam afastados. Os irmãos ao redor repetiram: Amém. Glória a Deus. Gabriela fechou os olhos. Não sentiu um raio, nem ouviu uma voz do céu. Mas algo dentro dela amoleceu, como se uma mão invisível tivesse tocado sua testa e sussurrado: Chega. Nos dias seguintes, ela voltou. Aprendeu que na CCB não havia espetáculo, mas uma fé quietinha que crescia no silêncio. Os irmãos a receberam sem julgamento. Uma irmã mais velha, Dona Maria, lhe disse: Filha, Deus não desampara quem nele confia. Você vai ver. Gabriela começou a participar das reuniões de doutrina, onde lia a Bíblia e entendia que a fé não era só para os fortes, mas para os quebrantados. Até que numa quinta-feira à noite, durante um culto de oração, algo mudou. Enquanto cantavam, quão feliz é aquele que já conhece a Jesus, Gabriela percebeu, seus pensamentos estavam quietos. Não era ausência de problemas, a vida continuava difícil, o filho ainda pedia coisas que ela não podia dar, a mãe ainda precisava de cuidados. Mas a tormenta mental havia cessado. Como se Deus tivesse dito: agora você anda. Eu carrego o resto. Na semana seguinte, ela deu seu testemunho. De pé, como era o costume na CCB, com voz firme agora, disse: Eu vim aqui quebrada, mas Deus me levantou. Não foi com remédio, não foi com palavras bonitas. Foi com oração, com a mão dos irmãos sobre minha cabeça, com a fé de que Ele ouve. Se alguém aqui está sofrendo na mente e na alma, não desista.
Deus está aqui. Depois, ela se batizou. Naquele tanque de água simples, entre irmãos que cantavam hinos sem instrumentos, Gabriela mergulhou e saiu nova. Não porque a vida fosse perfeita, mas porque agora ela sabia, não estava sozinha. A lição que ficou não foi que Deus tira todos os problemas, mas que Ele dá força para carregá-los. Gabriela aprendeu que a fé verdadeira não é barulhenta. É como o culto da CCB, simples, profunda, sem alarde, mas cheia do poder de Deus. E que às vezes o maior milagre não é o que muda fora, mas o que sarar dentro. Hoje, quando a ruminação tenta voltar, ela fecha os olhos e lembra das vozes dos irmãos orando por ela. E sorri porque sabe, aquelas correntes já foram quebradas. Gabriela voltou para casa naquela noite com um peso diferente no peito. Não era mais a pedra gelada do desespero, mas uma chama pequena, teimosa, que insistia em arder mesmo quando o vento da dúvida soprava. Os primeiros dias não foram fáceis. As memórias ainda vinham, os medos ainda sussurravam, mas agora ela tinha algo novo, um nome para clamar. Foi numa quarta-feira, dia de corrente da Universal, que ela sentiu o chão tremer debaixo dos seus pés, não literalmente, mas no coração. O pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Ela não desistiu, ele disse, olhando direto para Gabriela como se soubesse de tudo. E hoje, alguém aqui também não vai desistir. Ela não planejou, mas quando o altar foi aberto, seus pés a levaram sozinhos. Não chorou alto, não gritou. Só ajoelhou, segurou a Bíblia contra o peito e sussurrou, Senhor, eu toco em ti agora. E algo aconteceu. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi uma certeza quieta, como quando você acorda de um pesadelo e percebe que está seguro. Você não está mais sozinha nisso. Os dias seguintes foram de batalha, mas também de descobertas. Gabriela começou a anotar em um caderno pequeno as promessas que lia na Bíblia. Deus não nos deu espírito de temor, 2 Timóteo 1:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5:7. Palavras que antes pareciam distantes agora eram âncoras. E toda vez que a angústia apertava, ela abria aquele caderno e lia em voz alta, como se estivesse brigando com o inimigo. Não, hoje não. Hoje eu tenho Deus. Um domingo depois do culto, uma irmã que mal conhecia se aproximou. Gabriela, Deus me mostrou que você está sendo restaurada. Não é para ser rápido, é para ser profundo. Ela não sabia, mas aquelas palavras foram como água no deserto. Porque era verdade, não era um milagre de um dia, era um milagre diário. Cada manhã que acordava com um pouco mais de paz, cada noite que dormia sem um nó na garganta, cada sorriso que voltava a ser genuíno, tudo isso era Deus agindo, costurando de volta os pedaços dela com fios de ouro. Um ano depois, Gabriela estava de volta àquele mesmo tanque de batismo, mas dessa vez não era por si mesma. Ao lado dela, uma jovem com os olhos inchados de chorar repetia, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Gabriela segurou a mão dela e disse baixinho, eu também achei que não aguentava. Mas Deus aguenta por nós. E quando a moça saiu das águas, Gabriela viu no rosto dela o mesmo brilho que um dia alguém viu no seu. Hoje, quando perguntam como ela venceu, Gabriela não fala de fórmulas ou passos mágicos. Fala de um Deus que não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. Fala de uma igreja que não é perfeita, mas é lugar de encontro com o perfeito. E sorri porque sabe que o milagre não foi só a cura, foi aprender que na Universal, entre hinos cantados a capela e mãos levantadas em oração, Deus ainda faz o que só Ele pode fazer, transformar cinzas em beleza. E a história não acabou. Todo dia, quando ela entra na igreja e sente o cheiro de café da recepção, ouve o barulho das cadeiras sendo arrumadas, vê os irmãos se abraçando como família, ela sabe, aqui entre o simples e o sagrado, os milagres continuam. Porque Deus não mudou. E enquanto houver alguém disposto a crer, Ele vai estar ali, esperando para fazer novo outra vez. Gabriela nunca imaginou que aquele mesmo lugar onde ela chorou suas dores se tornaria o palco de uma nova batalha, desta vez, não pela sua saúde, mas pela vida de quem ela mais amava, seu filho, Lucas. Ele tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o veredicto, uma doença rara, sem cura conhecida, que aos poucos roubaria sua mobilidade, sua fala, até sua capacidade de respirar sozinho. As palavras do médico ecoavam como marteladas. Preparem-se para o pior. Não há o que fazer. Mas Gabriela já conhecia aquele que faz o impossível. Ela segurou a mão do menino, olhou nos seus olhos assustados e disse com uma calma que não sentia, filho, a gente vai orar. Porque Deus já fez um milagre na minha vida, e Ele vai fazer no seu também. E assim, mais uma vez, a Universal se tornou seu refúgio.
Desta vez não era só ela ajoelhada no altar, mas uma criança pequena, com os olhinhos cheios de lágrimas, repetindo com voz trêmula: Jesus me cura. Os irmãos da igreja abraçaram a causa. Nas reuniões de terça-feira, as mãos que antes se levantaram por Gabriela agora se uniam por Lucas. Mulheres que ela nem conhecia jejuavam por ele. Homens que trabalhavam o dia todo chegavam exaustos à igreja, mas se colocavam de joelhos, intercedendo. Até as crianças da escola bíblica faziam correntinhas de oração nos corredores, com desenhos de Lucas sorrindo colados nas paredes. Os médicos insistiam: a doença é progressiva. Cada dia será pior. Mas cada exame que Lucas fazia mostrava o contrário. Os sintomas não avançavam. Os especialistas coçavam a cabeça, murmurando sobre casos atípicos e remissões espontâneas. Gabriela sorria por dentro. Ela sabia que não era sorte. Era resposta de oração. Até que veio o dia em que o neurologista, depois de analisar os últimos resultados, tirou os óculos, olhou fixamente para Gabriela e disse, com a voz embargada: não há mais sinal da doença. Os exames estão normais. Não consigo explicar. Ela não precisou. Enquanto Lucas corria pelo corredor do hospital, rindo como qualquer criança saudável, Gabriela fechou os olhos e sussurrou: obrigada, Senhor. Mais uma vez, tu provaste que na tua casa, o impossível vira testemunho. Hoje Lucas tem 15 anos. Joga futebol no time da igreja, toca bateria no grupo de louvor juvenil e toda terça-feira, é ele quem leva a mãe pela mão até o altar como se dissesse: mãe, foi aqui que tudo mudou. Vamos agradecer. E assim, entre uma oração e outra, a história de Gabriela e Lucas se torna um farol para quem entra na Universal achando que não há mais esperança. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E naqueles bancos de plástico, entre o suor da luta e as lágrimas de gratidão, Deus continua escrevendo histórias que a medicina não explica, mas que a fé entende. Histórias que começam com um grito de socorro e terminam com um abraço apertado no pastor: um Deus é fiel, gritado no meio da congregação, e a certeza de que, enquanto houver alguém disposto a crer, os milagres não vão parar. E foi exatamente isso que aconteceu com a família de Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegou à Universal arrastando não só o corpo fragilizado por anos de diabetes, mas também o coração pesado pela solidão. Os filhos, ocupados com suas próprias vidas, mal tinham tempo para uma visita. As paredes de sua casa ecoavam o silêncio, quebrado apenas pelo zumbido da televisão ligada no volume máximo para abafar o vazio. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto passava em frente à igreja, ouviu um coro cantar: Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Algo dentro dela estremeceu. Era como se aquela voz a chamasse pelo nome. Dona Maria entrou sem nem trocar de roupa, ainda com o avental de cozinha amarrado na cintura. Sentou-se no fundo, envergonhada, achando que ninguém repararia nela. Mas o pastor, como se tivesse um radar para almas feridas, aproximou-se e segurou de sua mão calejada. Hoje é o seu dia, minha irmã. Deus não esqueceu de você. Ela quis chorar, mas as lágrimas secaram antes de cair. Há quanto tempo ninguém a chamava de minha irmã? Naquela noite, durante a corrente de oração, quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: diabetes, sai agora em nome de Jesus. Dona Maria sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se um fogo santo queimasse cada célula doente. No dia seguinte, ao acordar, o primeiro gesto foi furar o dedo para medir a glicose. O aparelho piscou. Erro. Tentou de novo. Erro. Correu para o posto de saúde, tremendo. Os exames confirmaram. Os níveis estavam normais. Mas o milagre não parou por aí. Uma semana depois, sua filha mais velha, que há anos não atendia suas ligações, apareceu na porta de casa com os netos no colo. Mãe, sonhei com a senhora ontem. Você estava sorrindo, e uma voz disse: vá visitá-la. Dona Maria abraçou a filha e os netos como se fossem um presente embrulhado em papel de céu. Naquele abraço, ela entendeu. Deus não só curou seu corpo, mas reconstruiu sua família. Agora, toda quarta-feira, Dona Maria está lá na frente, dançando com seu avental bordado, que agora carrega o nome Milagrosa costurado à mão, liderando o grupo de oração das senhoras. E quando alguma visitante chega com um olhar baixo, ela se aproxima segreda no ouvido: minha filha, se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só precisa dar o primeiro passo. Porque na Universal o milagre não é só a cura. É a mão que se estende quando você achava que estava sozinho. É a porta que se abre quando todas as outras se fecharam. É a prova de que onde a medicina diz não tem jeito, Deus escreve: espere, eu ainda não terminei. E assim, entre um testemunho e outro, a igreja continua cheia. Cheia de gente que chegou arrastando dor e sai pulando de alegria.
cheia de histórias que começam com "eu não aguentava mais" e terminam com "mas Deus". Porque enquanto houver alguém disposto a acreditar, os bancos de plástico vão continuar testemunhando o impossível se tornando real. E o coro vai cantar cada vez mais alto: Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Era uma terça-feira à noite quando a irmã Maria de Lourdes entrou na Universal com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela carregava uma foto amarelada do filho, o Lucas, de 22 anos. Há 3 meses, ele estava em coma depois de um acidente de moto que os médicos chamaram de irreversível. O cérebro dele não responde mais, disseram com voz fria. É melhor se preparar para o pior. Mas Maria não aceitou. Toda noite, ela vinha à igreja, mesmo com os olhos inchados de chorar e as pernas pesadas de tanto andar de ônibus até o hospital. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, ela segurou a foto contra o peito e sussurrou: Senhor, o Senhor viu meu menino brincando no terreiro, correndo atrás de Pipa, chamando mãe, olha eu aqui. Não pode ser o fim. Não pode. O pastor, como se ouvisse seu clamor, parou no meio da mensagem e apontou para ela. Tem uma mãe aqui que está lutando por um milagre. Deus está dizendo, eu ouvi seu choro. Chega de relatórios médicos. Hoje é dia de vitória. Quem acredita que esse jovem vai acordar? A igreja inteira gritou amém, e Maria caiu de joelhos, balançando o corpo como se estivesse em uma batalha espiritual. No dia seguinte, quando ela chegou ao hospital, a enfermeira a olhou com estranheza. Dona Maria, o Lucas, ele mexeu a mão. Só um pouco, mas mexeu. O coração dela quase parou. Correu até o quarto, pegou a mão do filho e sentiu sim, era verdade. Um aperto fraco, mas era ele. Meu filho, é a mamãe. Deus está te chamando de volta. Ela chorou tanto que as lágrimas molharam os lençóis. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação científica, murmuraram. Mas Maria sabia. Era a mão de Deus respondendo às suas noites em claro, aos jejuns, às orações feitas de joelhos no chão da Universal. Uma semana depois, Lucas abriu os olhos. Primeiro foi um piscar confuso, depois um olhar fixo nela. Mãe, onde eu tô? Sua voz estava rouca, mas era a voz dele. Era o milagre andando, falando, respirando na sua frente. Quando eles voltaram à igreja no domingo seguinte, a multidão não cabia de emoção. Lucas, ainda fraco mas sorrindo, subiu ao púlpito apoiado no braço da mãe. Eu ouvi vozes me chamando no escuro, ele contou. Uma voz dizia, volte, ainda não é a sua hora. Hoje eu tô aqui para dizer, se Deus fez por mim, Ele faz por você também. A igreja explodiu em glórias, e até os visitantes que tinham entrado só por curiosidade saíram com os olhos brilhando, segurredos por uma esperança que não tinham antes. Porque é assim na Universal, o impossível vira notícia, a dor vira testemunho, e o que o mundo joga fora, Deus restaura. Enquanto houver alguém que clame, enquanto houver um pastor disposto a orar até o último suspiro, os milagres não vão parar. E lá nas últimas fileiras, sempre tem alguém que chegou arrasado, mas sai dançando, porque descobriu que quando Deus entra na história, o final sempre é melhor do que a gente sonhou. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da igreja ainda brilhavam com a emoção do testemunho, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ela vinha de uma semana sem dormir direito, com o coração apertado pela notícia que o médico tinha dado. Seu filho de 7 anos, Lucas, estava com uma doença rara no sangue, e os tratamentos não estavam adiantando. Ele tem poucas semanas, disseram-lhe com voz fria, como se estivessem falando do tempo. Marisa já tinha chorado todas as lágrimas que podia, até que no desespero lembrou-se da Universal. Não era a primeira vez que passava em frente à igreja, mas dessa vez algo a puxou para dentro. Talvez fosse a música que vinha de lá, cheia de fé, ou talvez fosse apenas o cansaço de carregar tanta dor sozinha. Ela sentou-se bem no fundo, onde achou que ninguém repararia nela. Mas Deus já tinha visto. O pastor no altar parecia falar diretamente com ela. Tem alguém aqui que está ouvindo o mundo dizer que não tem mais jeito? Mas Deus está dizendo, eu sou o Deus do impossível. Marisa segurou o banco com força, como se precisasse de algo concreto para não desabar. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela hesitou. Suas mãos tremiam, mas com um fôlego que nem sabia que ainda tinha, ela as ergueu. Imediatamente 2 irmãs da igreja se aproximaram. Uma segurou sua mão, a outra colocou um lenço no seu ombro e começou a orar com ela. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram gritos de guerra contra a doença, declarações de vida onde a medicina só via morte. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. O sangue de Jesus purifica, restaura, sarar o Lucas agora mesmo.
Marisa sentiu algo quebrar dentro dela, não era dor, era uma esperança teimosa, como uma planta que rompe o asfalto. Naquela hora, o pastor chamou todos para um momento de oração forte. Marisa foi levada até a frente, onde dezenas de mãos se uniram sobre ela. Ela fechou os olhos e viu na sua mente Lucas brincando no parque, correndo sem fôlego, vivo. Não era imaginação, era uma promessa. Quando abriu os olhos, o pastor estava com a mão em seu ombro. Volte amanhã com seu filho. Deus já está agindo. No dia seguinte, Marisa chegou com Lucas nos braços. O menino estava pálido, fraco, mas ela o trouxe igual. A igreja inteira os recebeu com aplausos, como se já soubessem que algo grande ia acontecer. O pastor ungiu o menino com óleo, orou com autoridade, e então fez algo que deixou todos sem ar. Lucas, em nome de Jesus, levante e ande. Por um segundo, houve silêncio. Depois, um murmúrio de expectativa. E então, Lucas mexeu os dedinhos. Devagar, como se estivesse acordando de um sono profundo, ele abriu os olhos e olhou para a mãe. Mãe, eu tô com fome, disse, com uma voz que não era de quem estava à beira da morte. A igreja explodiu. Marisa caiu de joelhos, chorando, enquanto Lucas, ainda fraco mas com um brilho novo nos olhos, tentou se levantar. Uma irmã o segurou pela mão, e ele deu os primeiros passinhos trôpegos, como um pássaro aprendendo a voar. Os exames que vieram depois confirmaram, a doença havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Marisa tinha. Deus fez o que o homem não pôde, ela repetia, mostrando as fotos do antes e depois para todo mundo que queria ver. E assim, mais uma história de dor virou testemunho. Mais um impossível foi riscado da lista. Porque na Universal não é só sobre ouvir falarem de milagres, é sobre vivê-los. É sobre chegar quebrado e sair inteiro, chegar sozinho e sair em família, chegar com uma sentença de morte e sair com uma vida nova. E enquanto houver alguém que entrequelado pela dor, enquanto houver um pastor que não desista de clamar, enquanto houver um Deus que ouça, os milagres vão continuar, porque ele não muda. E a fé, quando é verdadeira, move até o que parece imóvel. O milagre não terminou ali. Marisa voltou ao hospital semanas depois, não como paciente, mas como testemunha. Levou consigo o relatório médico que atestava a remissão total, as fotos que mostravam o tumor encolhendo como cera ao fogo, e algo mais valioso, o brilho nos olhos de quem havia visto o invisível. Os mesmos médicos que antes balançavam a cabeça com pena agora a olhavam com espanto. Um deles, cético até o fim, pediu para examinar os documentos uma segunda vez. Isso não faz sentido, murmurou. Marisa sorriu, faz sim. Faz todo sentido para quem acredita. Na igreja seu testemunho ecoou como um sino. Pessoas que antes oravam com lágrimas agora oravam com esperança. Uma mãe com um filho em tratamento oncológico a abordou após o culto, mãos trêmulas segurando um papel com diagnósticos sombrios. Como você conseguiu? Perguntou. Marisa não deu uma fórmula. Apenas apertou suas mãos e disse, eu não desisti. E Deus não desistiu de mim. A lição não era sobre a cura em si, mas sobre o que ela revelou. A fé não é a certeza de que Deus fará como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo quando o melhor parece impossível. Marisa aprendeu que milagres não são apenas o fim da dor, mas o início de uma história maior, a de uma vida que agora livre poderia servir. Ela se tornou voluntária no hospital, levando não só palavras, mas a prova viva de que nada está perdido enquanto Deus estiver no trono. E assim, o que começou como uma sentença de morte virou um legado de vida. Porque milagres não são apenas para quem os recebe, são para quem precisa ver que no meio do caos, há um Deus que ainda escreve finais felizes. Não com mágica, mas com amor. Não sem dor, mas com propósito. E enquanto houver alguém que ouse acreditar contra a esperança, os céus não ficarão mudos. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a fé? A fé, ela não move montanhas. Ela move o coração daquele que criou as montanhas.